Boa noite, gente. Aqui já são quase 8 horas da noite de uma quarta-feira, véspera, quase véspera de Natal, né, gente? Estamos hoje. Que dia que é hoje? Sei lá, gente, eu tô perdida no tempo. Bom, minha filha chega dia 15, sai daqui segunda-feira, dia 15, então hoje deve ser 10, né? Que hoje é a quarta. Então, estamos aqui para mais um vídeo, mais uma leitura, e a leitura de hoje é complicada. É uma daquelas complicadas, que a gente tem que entender bastante para poder absorver a mensagem desse capítulo. O que a gente tem que entender é que naquela época, gente, é muito difícil a gente voltar no tempo e entender a mentalidade do povo daquela época. É muito difícil para a gente fazer isso, porque a nossa realidade hoje não tem comparação com aquela realidade daquela época, tá? Era um tempo em que cada tribo, cada pequena nação tinha os seus próprios deuses. Era um tempo em que se sacrificava a esses deuses. Todas as nações, todas as tribos, todos os pequenos povoados tinham seus próprios deuses. E nós estamos falando, gente, de uns 400 anos depois, quase 500 anos depois de Abraão. Uns 400 anos depois de Abraão. E na época de Abraão, a idolatria era muita, tanto é que o Eterno falou para Abraão sair da terra dos pais, porque aquela tribo tinha alguns deuses que eram todos eram pagãos, né, gente? Deuses pagãos, mas eram deuses que exigiam até sacrifício humano. Inclusive o próprio pobre do Abraão, se o pai não tivesse escondido ele, seria sacrificado. Mas ele que escondeu ele. Então, é muito difícil para a gente entender essas situações hoje. Muito difícil. Porque a mentalidade deles era diferente, tudo era diferente. Eu era um povo sem cultura nenhuma. Eu estava até fazendo uma pesquisa sobre quando é que começaram as escolas como nós conhecemos hoje. Que hoje a criança já vai para a escola com 3 anos de idade, a criança já está indo para a escola, né? Vai para o nursery. Tem criança que vai para o nursery com 9 meses, com 6 meses de idade. Naquela época, as crianças não eram assim. Você sabe que o Egito, a China e a Índia tinham tipos, não vou falar que era escola, porque não era, eram aglomerados, os ricos tinham um aglomeradozinho, que eles contratavam uma pessoa para ensinar as crianças dos ricos. O povão não sabia nem ler nem escrever, ninguém. Moisés, ele sabia ler e escrever porque ele foi criado na casa de Faraó. Mas Arão, não, talvez Moisés tenha ensinado para Arão e para Josué, porque o povo não sabia, porque não tinha. Se os pais não ensinassem, se os pais não soubessem e ensinassem, eles também não aprenderiam. A China também, nos primórdios, vamos falar about 5.000 anos atrás, eles tinham também, mas assim, esse tipo de escola, não era uma escola, era uma escola para as crianças ricas, mas que era dentro das casas, não era um prédio. A Grécia que começou o ensino mais amplo. A Grécia, mas a Grécia já começou uns 400 anos de Jesus, da vinda de Jesus. Olha a diferença de tempo, uns
500 anos depois de Moisés, é que começou a primeira escola assim. Era para os ricos também, mas já abria uma concessão para os mais intelectuais da classe operária. Se ele era muito inteligente e ele sabia, ele tinha uma chance. Tá? Escola, como nós conhecemos hoje, começou nos Estados Unidos, 200 anos atrás. É. Começou nos Estados Unidos há 200 anos atrás. Escolas como nós conhecemos hoje, públicas, que era aberto para todas as crianças que quisessem aprender. Não era obrigatório. A obrigatoriedade do estudo veio bem depois. Não tem 100 anos. Começou também aqui na Inglaterra, nos Estados Unidos, e depois, por volta depois da Segunda Guerra Mundial, é que começou nos outros países. Para vocês terem uma ideia. Como é que nós demoramos a isso? Portanto, o povo daquela época eram rudes, sem conhecimento, sem muita capacidade intelectual. Então, o Eterno, para fazer com que esse povo aqui fosse diferente, ele teve que aplicar algumas leis bem severas, como nós temos visto, como nós temos lido até agora, leis muito severas para mudar, porque o Eterno queria usar Israel como, como uma ferramenta de mudança na mentalidade do povo. Não só a mentalidade espiritual, mas a mentalidade também intelectual. O Eterno viu em Abraão a possibilidade de mudança daquela época, da mentalidade daquela época, para uma coisa mais aceitável, vamos dizer assim. Vamos parar de sacrificar animais de qualquer forma, porque todas as famílias, quando tinha um problema, ia lá e sacrificava, ele sacrificava em qualquer lugar. Sabe? Não tinha um lugar específico. Abraão é que escolheu lugares específicos para sacrifício. Até nisso o Eterno queria trazer uma nova mentalidade, um novo conhecimento. Então, o Senhor separou Abraão. E quando o Senhor separou Israel, tirou do Egito, falou: eu quero fazer desse povo um exemplo para que haja mudança no mundo. E aí vieram essas leis, como nós vimos os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos eram um código de conduta completamente oposto ao que acontecia naquela época. Era como hoje, se você chegar para hoje e tentar mudar todas as leis. Isso foi o código de ética que o Eterno deu para Israel. Esse povo ficou assim pensando: meu Deus do céu, como é que vamos viver com esses mandamentos? Porque são muito difíceis de seguir. Hoje nós vemos os 10 mandamentos como uma coisa básica para o ser humano, mas naquela época, para eles, foi uma coisa de outro mundo. Como é que nós vamos fazer assim? Porque eles não tinham essa. Não tinham essa. Por exemplo, trair a mulher é uma coisa normal. Para eles, naquela época, não ser fiel era a coisa mais normal do que existia. Eles faziam festas bacanais, passavam uma semana fazendo festa. Sodoma e Gomorra foi destruída, um dos motivos era esse. Eles não tinham, não tinham códigos de conduta, códigos de honra dessa forma. Todo mundo pertencia a todo mundo. Entendeu? Você tinha sua esposa, mas sua esposa, se ela quisesse ter um caso, tanto é que a mulher, na época de José, né, a mulher queria ter sexo com José, porque para eles aquilo era uma coisa que era possível. Era possível, tanto é que quando a mulher do Potifar falou para as amigas dela que elas viram José, todas elas ficaram de olho no José, porque todo mundo queria experimentar o José.
Esse era a mentalidade daquela época. Então o Eterno falou: Israel vai ser diferente. Israel vai ser diferente. E o capítulo que nós vamos estudar aqui, no capítulo 17 de Levíticos, é uma dessas leis para mudança de comportamento. O Eterno estava apostando em Israel para trazer uma nova mentalidade, uma mentalidade mais social, uma mentalidade mais evoluída para aquele povo, porque eles eram bem canibalistas, eram bem, sabe, tudo para eles era normal. Lembra que as filhas de Ló tiveram filhos com o próprio pai para preservar? Você acha que elas teriam essa mentalidade hoje? Você acha que as meninas fariam isso hoje? Nunca, nunca. Mas naquela época, elas fizeram, porque elas estavam acostumadas com aquele tipo de vida que existia em Sodoma e Gomorra. Então vamos lá. Capítulo 17. Proíbe-se comer sangue. Nós já falamos sobre isso antes, o Senhor já havia dito isso antes para Moisés, falar para o povo: proibido comer sangue e a gordura de animais. Vamos lá. Disse o Senhor a Moisés: falarão e aos seus filhos e a todos os filhos de Israel, e dize-lhes: isto é o que o Senhor ordenou. Qualquer homem da casa de Israel que imolar boi ou cordeiro ou cabra no arraial ou fora dele, e não os trouxer à entrada da tenda da congregação para oferecê-lo ao Senhor diante do seu tabernáculo, tal homem será considerado culpado de derramamento de sangue. Derramou sangue, esse homem será eliminado do seu povo. O que o Senhor estava tentando ensinar aqui do povo? Uma mudança de comportamento. Vocês são proibidos de matar fora da tenda da congregação. Por quê? Porque o sacerdote sabia como tirar o sangue do animal em respeito àquele animal. E aquele sangue seria derramado em volta do altar. O povo foi proibido de fazer sacrifício ou matar qualquer animal dentro do arraial ou fora do arraial, sem ser a entrada da tenda da congregação. Era um ensinamento que o Eterno estava tentando dar ao povo. Vocês não podem matar por qualquer razão. Tem que haver uma razão. É para alimento, é para comida, então vão fazer isso na frente da congregação, da tenda da congregação, o sacerdote vai abençoar aquela carne, tanto é que até hoje os judeus só comem halal. Halal não, é kosher, halal é dos árabes, dos palestinos, dos muçulmanos. Eu só compro do halal aqui porque a gente não tem kosher aqui perto. Mas o halal também, eles têm um método de matança parecido, igual ao de Israel. Tá? Então, tanto o halal como o kosher são formas de matar de uma forma que você tira o sangue do animal e não resta sangue na carne. Porque a proibição do Eterno foi assim. Não se poderia comer o sangue do animal. E quando você matasse, você teria que respeitar o sangue daquele animal, porque o sangue significa vida. Versículo 5. Isso é para os filhos de Israel, tragam os seus sacrifícios que agora imolam no campo aberto e os apresentem ao Senhor. E a entrada da tenda da congregação ao sacerdote e os ofereçam por sacrifícios pacíficos ao Senhor. Então o povo ainda estava fazendo a mesma coisa que se fazia no Egito. Eles mesmos estavam sacrificando fora do arraial. Ia para cima do monte lá e sacrificava. O Senhor falou: a partir de agora, ninguém vai fazer isso. Todos os sacrifícios, seja até para comer, vai ter que ser feito dentro
na porta da tenda da congregação. E o sacerdote vai ter que ser o que vai fazer isso. Era mais trabalho para o sacerdote, né, gente? Versículo 6. O sacerdote aspergirá o sangue sobre o altar do Senhor, à entrada da tenda da congregação, e queimará a gordura por cheiro suave ao Senhor. Nunca mais, olha a palavra, nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios, com os quais se prostituem. Isso lhe será por estatuto perpétuo pelas suas gerações. O Senhor estava tentando ensinar para o povo que era uma. Gente, como é que eu vou falar isso para vocês? Quando a gente vai fazer uma mudança na vida da gente, a gente faz ela em processo, em etapas, né? O Senhor estava mudando a cabeça do povo, ou tentando mudar a cabeça e o comportamento do povo devagarzinho. Primeiro tirou do Egito, caminhou pelo deserto um pouco, construiu a tenda da congregação, e agora o Senhor estava começando a apertar o cinto. O Senhor estava começando a apertar o cinto. Às vezes isso acontece na vida da gente, quando a gente se converte, e vão mudar, e aí começa, as coisas vão aparecendo. O Senhor você começa confessando seus pecados, e depois o Senhor fala, olha, aquilo que você gosta, pensa um pouquinho, vamos tirar ele da sua vida, e é difícil, né? É difícil. Algumas coisas que a gente pensa, não, é normal, é comum, né? Pois é, normal e comum para o incrédulo, mas não para o filho da luz. Filhos da luz, nascidos sois de Deus, amados do Senhor. Isso que o Senhor estava ensinando aqui para Israel. Não é mais para vocês sacrificarem fora da tenda da congregação. Porque fora da tenda da congregação são espíritos demoníacos que vão receber isso. E como vocês não estão fazendo direito, o sangue que vocês estão derramando ali vai servir para alimentar espíritos de demônios. Então não façam isso, é o que o Senhor falou aqui expressamente, nunca mais, versículo 7, nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios, com os quais se prostituem. Isso lhe será por estatuto perpétuo pelas suas gerações. Mesmo assim, Israel pecou. Não só aqui nessa época, mas muito tempo depois, quando Israel se separou da tribo de Judá e colocaram a capital de Israel em Samaria, lá em Hebrom, quando eles estabeleceram a capital de Samaria, e aí o que aconteceu? Eles ergueram lá um altar e sacrificaram lá, fora do templo de Jerusalém. O pecado de Israel. As 10 tribos que se separaram. Houve uma separação, depois da morte de Salomão, o filho de Salomão pegou o trono, né? E aí ele era muito novo, muito imaturo, e ele causou uma separação no reino. 10 tribos ficaram tomou o nome de Israel, e a tribo de Levi com a tribo de Judá ficaram lá embaixo com Jerusalém. Aí eles estabeleceram Samaria como capital. E aí sacrificaram lá. Tinha até uma grande escola de sacerdotes lá, em Samaria. Inclusive, nós já estudamos os profetas, né? O que eles faziam lá. Uma história muito triste. Muito triste. Eu andei estudando fora do contexto, né, dos profetas, andei estudando sobre aquela época. Meu Deus, o que acontecia ali era terrível.
terrível, terrível. O sacerdócio se prostituindo, sabe? Manchando o nome do Senhor. Por isso que as 10 tribos elas foram dispersas, Senaqueribe veio e destruiu Samaria. E levou todo mundo cativo, e até hoje essas tribos estão desaparecidas. Estão voltando devagar agora, né? Como a tribo de Dan. Versículo 8. Disse-lhes qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, no caso nós, né? Que oferecer holocaustos ou sacrifício, e não o trouxer à entrada da tenda da congregação para oferecê-lo ao Senhor, esse homem será eliminado do seu povo. Qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que comer algum sangue, contra ele porei a minha face e o eliminarei do seu povo. O Senhor está dizendo aqui, versículo 10. Qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros, nós, que peregrinam entre eles, que comer algum sangue contra ele, porei a minha face e o eliminarei do seu povo. Pois a vida da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado para fazer expiação pelas vossas vidas sobre o altar. Estou até arrepiada agora, sabe por quê? Me lembrei de Jesus de Nazaré, quando o sangue dele foi derramado por você e por mim. Foi por isso que o sangue dele verteu daquele calvário e caiu no chão, por você e por mim. Versículo 11, pois a vida da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado para fazer expiação pelas vossas vidas sobre o altar. E o sangue é o sangue que faz expiação pela vida. Portanto, digo aos filhos de Israel: nenhum de vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós comerá sangue. Também qualquer homem dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que caçar um animal selvagem ou uma ave própria para comer, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó. Mata o animal, pega o sangue, coloca no chão e cobre. Porque a vida de toda criatura é o seu sangue. Por isso eu digo aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda carne é o seu sangue. Qualquer que comer será eliminado. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Comer churisco é pecado. É transgressão. Versículo 15. Todo homem, quer natural, quer estrangeiro, que comer um animal morto ou dilacerado, lavará suas vestes, se banhará em água e será imundo até a tarde, depois será limpo. Aquele animal, por exemplo, certo naquela época, hoje ninguém faria isso, né? Porque a gente não sabe como é que o animal morreu, mas naquela época, como o alimento não era tão fácil como é hoje, hoje a gente vai ali no supermercado e compra, né? Naquela época você tinha que caçar. Então, se achava um animal que algum outro animal matou e ele poderia aproveitar aquela carne, então, mesmo que essa pessoa aproveitasse essa carne, ela ficaria imunda até a tarde. Mas se não as lavar, será nem banhar o corpo, levará sobre si a sua culpa. E aí terminamos o capítulo 17. Eu disse para vocês
que o Senhor queria mudar a mentalidade do povo. O Senhor quer aperfeiçoar a nossa mentalidade até hoje. Por que você acha que Israel foi, é, foi tirado da sua terra? Por que você acha que houve todas aquelas destruições? Israel foi levado cativo? Porque desobedeceram a palavra do Senhor, porque não cumpriram aquilo que ele falou, não cumpriram os mandamentos, quebraram a ordenança. Aí o Senhor os levou para que eles aprendessem. São lições que o povo precisava. Todo cativeiro tem um objetivo de mudança de mentalidade. Todo cativeiro. Todas as provações que nós passamos, elas têm um objetivo só. É o Senhor nos ensinando a obedecer, ensinando a melhorar o nosso comportamento. São testes que o Senhor faz com a gente. Aí você fala, Senhor, me dá paciência. Aí o Senhor te dá uma situação para você ter paciência e você falha. Aí o Senhor fala, aí, ó, vou dar mais uma, você não passou no teste. É. A grande diáspora dos judeus no ano 70 durou 2000 anos. É. A diáspora durou quase 2000 anos. O povo fora de Jerusalém, não como nação. Tinha algumas pessoas morando lá, judeus moraram lá, nunca ficou sozinha sem ninguém. O Senhor sempre teve um remanescente. Ele disse através dos profetas, eu vou ter um remanescente. E o Senhor disse, de 10, um vai ficar. E sempre houve remanescentes em Israel. Mesmo nas épocas mais difíceis, eles lá estavam, porque o Senhor disse, de 10, um fica. Depois ele fala, de 100, um fica. De 100, um fica. Mas sempre houve um remanescente. E sempre haverá um remanescente. No nosso caso da igreja, sempre haverá um, dois, como foi com Elias. Elias, não, eu reservei 7.000 que não se dobraram a Baal. Que você seja um desses que não se dobre a Baal. Vamos começar, gente, a cumprir isso aqui. Se você usava comer sangue, agora você sabe que a ordenança do Eterno é para que você não faça isso. Peça perdão por todos os sangues que você já comeu. Fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não sabia, eu não tinha essa consciência. Né? Gente, quando Israel se arrepender do que eles fizeram com Jesus de Nazaré, eles vão chorar por muito tempo. O Senhor disse que vai ser um grande pranto em Jerusalém, quando eles virem quem eles haviam crucificado. É assim que tem que ser o nosso pranto quando a gente descobre que a gente andou tropicando, que a gente andou fazendo coisas que não devia. Esse grande pranto de arrependimento, Senhor, me perdoa, eu não sabia, eu não tinha consciência, agora eu tenho, então, Senhor, de agora para frente eu não faço mais. No caso aqui, gente, isso aqui. É o Senhor tentando mudar o nosso comportamento, fazer-nos ficar um pouquinho mais parecidos com Ele. Tá? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que essa palavra entre no seu coração. Gente, não é eu que estou falando, não. Está aqui. Está aqui. Sabia que Jesus nem carne comia? Ele era contra a matança de animais. Porque ele sabia que ele seria o Cordeiro Pascual. Ele sabia que
a matança daqueles animais, o templo não significava mais nada, porque o Senhor já estava trazendo o Cordeiro perfeito. A Páscoa que Jesus teve com os discípulos não tinha carne, não tinha a ovelha. Naquela noite, a Páscoa de Jesus foi diferente. Ele comeu peixe, mas não ovelha, porque ele era a ovelha que seria dada. E esse era um ensinamento que ele quis dar para os discípulos. Eu sou o Cordeiro Pascual. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Estamos chegando no Natal, comemoração do nascimento desse Messias. Que ele nasça no seu coração também. Todos os dias. Tchau, tchau.